Boa noite. Vamos procurar já buscar os nossos lugares, os nossos assentos, para que nós possamos começar a entrar na sintonia da sinfonia de luz que nós vamos receber na noite de hoje. Vamos procurando nos acalmarmos, esquecermos das nossas dificuldades e problemas, nos conectarmos e nos ligarmos com o ambiente de luz que já se faz presente neste espaço. Vamos deixando todas as nossas dificuldades e problemas do lado de fora daquela porta, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para os bálsamos que serão servidos a todos nós na noite de hoje. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e em nome do Centro Espírita Amor e Caridade e em nome da Federação Espírita da Flórida, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos aqui presentes. Será uma noite de festa, onde nós vamos ter a oportunidade de celebrar o Evangelho de Jesus trazido até nós em toda a sua plenitude. Hoje temos a honra de recebê-lo para enriquecermos o nosso conhecimento com o tema A Igreja de Antioquia. Senhoras e senhores, Haroldo Dutra Dias. Meus amigos e irmãos, uma boa noite para todos. Inicialmente eu queria pedir a permissão dos espíritos que conduzem essa instituição, pedir a eles que nos deem a licença de nos reunirmos nesse ambiente, com todo o respeito ao público que aqui se dirige semanalmente, com todo o respeito ao trabalho espiritual que eles desenvolvem junto a essas almas, e rogando a eles também que nos ampare a cada um de nós, e que propicie para o coração de cada um de nós a mesma inspiração e o mesmo carinho que eles têm para com os frequentadores dessa instituição. Nós somos servidores de Jesus, todos nós. Alguns chamados a servi-lo na doutrina espírita e outros corações chamados a servi-lo em outras denominações que são escolas também do cristianismo. Queria agradecer muito especialmente à Federação Espírita da Flórida, na pessoa da minha querida amiga Suzana. A Flórida representa ao nosso coração aquele local acolhedor da América, em que os americanos têm a grande oportunidade de conhecer outras nações, e as outras nações têm a oportunidade de fazer um estágio para conhecer a América. Aqui é, na verdade, aquele primeiro encontro. E é por isso que talvez essa região tenha esse clima espiritual de namoro, de encontro, de pessoas que se olham, que se observam, que aprendem a diferença das culturas, e não é por outra razão que aqui se abrigam milhões e milhões de pessoas vindas de toda a América. Nós não temos dúvida de que a espiritualidade maior organiza para um futuro não muito distante uma só América, sem divisões e sem fronteiras, trabalhando para o progresso e para a espiritualização dos seres no mundo de regeneração. Preciso agradecer também a esse grupo, na pessoa de uma das suas fundadoras, a senhora Elisete, que hoje está traje de gala, amor e caridade, porque foi essa luz
que beneficiou e beneficia tantos corações e que eu tenho a certeza traz, nesse momento, um sentimento de gratidão de muitos de nós que encontraram nessa casa uma oportunidade de renovação. Renovação espiritual. Então, que Jesus proteja, ilumine essa casa e que ela possa ainda por muitas e muitas décadas fortalecer, consolar e esclarecer muitos espíritos, quer eles estejam na carne, quer fora dela. E não poderíamos deixar de mencionar os nossos amigos, irmãos queridos, Jussara e João, do Tri-State, que é outro ponto de luz nesse país, no coração de Manhattan, espalhando a luz da doutrina espírita para esse centro cosmopolita do planeta. Enfim, a doutrina espírita ganha cada dia mais fôlego nessa nação, cada dia mais cresce, se amplia, não apenas numericamente, mas principalmente do ponto de vista da qualidade espiritual da sua ação, que é uma ação lenta, mas transformadora, porque nós não podemos violentar consciências, e o trabalho do Cristo não é um trabalho de atrair, é um trabalho de converter, e a conversão é mais demorada. Esses agradecimentos todos, e homenagear também a Yara, nossa aniversariante, né? Que ela tenha muitas alegrias, muitos anos ainda de trabalho a Jesus e de felicidade na sua esfera de ação. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Antioquia, que está descrita no livro Paulo e Estevão, e que representou para o nosso Paulo de Tarso a primeira escola cristã a que ele teve acesso e a que ele pôde se dedicar. Mas nós gostaríamos de fazer a abordagem, a igreja de Antioquia, de uma perspectiva do espírito imortal. Porque é dessa maneira que deveria ser buscada a casa espírita. Não somente na qualidade de um local de reunião, de palestra, de assistência social, de passe, de intercâmbio mediúnico, de estudo, mas sobretudo de um local de renovação do nosso espírito imortal. A rigor, considerando a nossa trajetória evolutiva, nenhum de nós tem nação. A rigor, nenhum de nós fala esse ou aquele idioma. E rigorosamente considerando a cor da nossa pele, a nossa cultura, os nossos hábitos adquiridos na infância, representam breve estágio do atual momento em que vivemos. Muitos aqui, presentes nesse ambiente, vieram degredados da querida capela. Outros vieram de outras instâncias. E até o presente momento não conseguiram ainda fazer a trajetória do retorno. Não por circunstâncias externas. Acertaram em muitas encarnações, subiram vários degraus da iluminação, mas em outras desceram talvez com a mesma intensidade em que subiram. Porque o grande desafio do Espírito é a sua comunhão com Deus. Porque uma vez estabelecida a comunhão com a inteligência suprema e com o amor supremo que dirige o universo, cada um de nós saberá a parte que lhe toca na obra divina, e cada um saberá interpretar dentro de si mesmo a vontade divina a seu respeito. A seu respeito. É, portanto, uma jornada individual, personalíssima e muitas vezes solitária. E para isso nós recebemos a bênção de diversas encarnações.
diversos ambientes. Alguns nasceram no Brasil e cedo foram conduzidos para cá, porque precisavam desse choque cultural, precisavam dessa diversidade cultural, para ampliarem as suas percepções. Por uma razão muito simples: os sentimentos nobres não povoam a alma de uma vez só. É preciso que o curso do tempo vá esvaziando aos poucos as nossas imperfeições e os nossos vícios de sentimento e de desejo, para que os nobres sentimentos encontrem campo, encontrem morada no nosso coração. E esse é um trabalho lento, e ele é um trabalho de expansão, um trabalho que exige de nós abertura para o novo, abertura para a mudança, abertura para a renovação. Chico Xavier chegou a dizer: tudo que eu aprendi com a doutrina espírita é que nós precisamos nos renovar sempre. Sempre. Quem abraça o clima da renovação permanente não sente as mudanças que a vida o convida a realizar em cada novo ciclo. Possivelmente hoje vivemos um ciclo de morar na América, e talvez daqui a alguns anos sejamos convidados a residir em outro local. Muitos de nós talvez estejam aqui encarnados e amanhã não mais, porque a vida é uma sucessão de estações, e cada uma delas tem um propósito. E é sobre isso que a gente gostaria de refletir essa noite. Para esse homem, Saulo de Tarso, depois de 3 anos realizando pouco por fora, mas muito por dentro, porque o trabalho que Deus espera de nós não é apenas um trabalho feito com mãos. Há muito o que edificar por dentro. E nem sempre quem muito edifica por fora chega ao mundo espiritual iluminado. Porque há um reino de Deus a ser construído. E acreditem, não é no Brasil, não é na América, não é na Terra. É no coração de cada um de nós. A obra primordial da evolução é um trabalho interior. O trabalho de construção de uma inteligência em comunhão com a divina inteligência. Porque há inteligências humanas e inteligências divinas. Com todo respeito ao serviço da inteligência humana e a todo o progresso e tecnologia que ela propicia, com ela também vêm as guerras, os partidarismos, os conflitos, os ódios, as dissensões. Mas somente a inteligência que aprendeu a se unir à divina inteligência é capaz de pensar gerando o bem. É capaz de raciocinar respeitando o próximo. É capaz de construir sistemas de compreensão sem ferir consciências. E ao lado da inteligência, há o desenvolvimento árduo de capacidades interiores, potenciais interiores, que nós chamamos de compaixão, fraternidade, amor, perdão, paciência, resignação, obediência. Quantos sabem trabalhar 50 anos num trabalho de assistência social, mas são incapazes de aguardar 15 minutos as determinações divinas? São impacientes. Quantos são misericordiosos, mas incapazes de perdoar? Esse largo programa de construção interior
foi vivido por Saulo. Ele que havia alcançado culminâncias do desenvolvimento religioso, todas as posições de domínio e de destaque foram alcançadas por Saulo de Tarso. Ele não era simplesmente uma grande inteligência religiosa, ele era a maior inteligência religiosa do sinédrio da época. Ele não era simplesmente alguém que se destacou socialmente. Ele concentrava as esperanças de Israel inteiro com respeito ao futuro da nação. Esse homem havia alcançado o que faz os olhos de todos os encarnados brilharem: beleza física, fortuna pessoal, fama, inteligência, honra, honrarias sociais. Alcançou o ápice. E isso é simplesmente maravilhoso. Porque há infinitos caminhos que nos conduzem a Deus. E em todos eles, nós somos integralmente amados. Não há nenhum caminho que nós tomemos, ainda que sejam caminhos de profunda comunhão com a maldade, em que o amor de Deus se altere. Porque o amor de Deus por nós é incondicional. Incondicional. O amor dos nossos genitores, pai e mãe, são um pálido reflexo do amor divino. Quem já foi pai sabe, você ama desde o primeiro minuto que o coraçãozinho dessa criatura bate. Você não ouviu a voz dele ainda, você não viu a fisionomia, você não sabe quem ele é, mas você já ama. Conosco não é diferente. Ao nos criar, e aqui falamos da criação dos espíritos, ao nos criar, Deus nos amou primeiro. Ele foi o primeiro a amar. E amou tanto que nos criou. E essa dívida é irresgatável. É irresgatável. Porque não importa a extensão e a profundidade do nosso amor por Deus, jamais seremos capazes de retribuir a Ele a vida. A vida como espírito, uma vez criado, imortal se torna. É sobre esse amor. Saulo era amado, mesmo sendo o maior perseguidor do cristianismo. E não há uma palavra de recriminação na voz do Cristo. Estevão olha para ele e diz: Senhor, ele serve com tanta fidelidade a Moisés, quando ele te conhecer. Não há recriminação. Não há nenhuma crítica ao caminho traçado por Saulo. Porque a providência divina não espera de nenhum de nós que olhe para o seu passado espiritual como alguém que julga. Porque independente dos caminhos que cada um de nós trilhou, graças a Deus, já somos o que somos. Frase escrita por Paulo muitos anos depois. E quando nós nos mergulhamos, nos permitimos mergulhar nesse profundo amor que verte de Deus, nós olhamos para o nosso passado com misericórdia.
olhamos para o nosso passado com respeito, com dignidade, porque em todos os nossos atos nós fomos integralmente amados. E porque ele foi e é integralmente amado, o Cristo apareceu-lhe às portas de Damasco, não para destruir, porque as paixões não serão destruídas, nos ensinam os livros dos Espíritos. Elas não serão destruídas, elas serão canalizadas, educadas, domadas, domesticadas, colocadas a serviço da nossa consciência, porque as paixões são usinas atômicas que nós possuímos. Se colocadas a serviço da consciência, que é onde está a lei de Deus, elas produzem o clima necessário ao trabalho, à fortaleza, à resistência, à fidelidade e à fé. E foi assim com Saulo. Esse amor profundo conduz esse homem a 3 anos no oásis de Dan. 3 anos. O que talvez cria um clima de perplexidade nos espíritos afoitos. A primeira tarefa que o Cristo dá para Saulo não implica em nada que ele vá fazer fora. A primeira tarefa recebida, a primeira missão recebida é um largo programa de trabalho dentro. 3 anos. 3 anos de contato com o deserto. 3 anos de solidão e recolhimento. 3 anos de trabalho árduo ao embalo da fé, da crença, da esperança, transformam o doutor da lei num beduíno. Num homem sereno, tranquilo, que se preparava para uma nova fase. Quando ele regressa do oásis de Dan a Jerusalém, ele se sente preparado para enfrentar o passado, mas a sua perspectiva era equivocada, porque ele acreditava que o passado deveria ser condenado. Ele acreditava que o passado e as pessoas que faziam parte desse passado precisavam ser agredidas. E então Simão Pedro tem uma conversa com o convertido de Damasco. Diz a ele que esse foi o erro de Judas. Paulo queria ir ao Sinédrio, fazer uma exposição de Jesus e do Evangelho, e atrair milhares de pessoas do judaísmo, imediatamente, ao toque da verdade que se transforma num bastão de agredir, da verdade que mais machuca que ilumina. E Simão Pedro lhe diz: você quer cometer o mesmo erro de Judas? Precipitar-se? Mas digamos, Paulo, que você seja mais bem-sucedido que Judas, e que você consiga atrair milhares e milhares de corações para você. Depois de atraí-los, o que você fará com eles? E diz a sua frase luminosa: Paulo, o nosso trabalho não é de atrair, é de converter.
por isso ele é mais lento. Porque nós não estamos conclamando pessoas para gravitarem em torno de nós. Nós estamos convidando corações para seguirem ao Cristo. Isso é diferente. É diferente. E ante aquela lógica que não tinha resposta, porque é a lógica do amor, é a lógica do amor que não violenta consciências, é a lógica do amor que respeita o piso evolutivo de cada espírito, que sabe que cada um tem o seu momento, e que esse momento é feito de decisão e de escolha, e que Deus aguarda pacientemente a nossa decisão e a nossa aquiescência. Paulo pergunta: então o que eu faço? O que eu farei? Volta para Tarso. Procura trabalhar como tecelão. Testemunha no ambiente da tua cidade natal a sua transformação. Porque como você vai convencer pessoas de algo, se nem a sua vida ainda se transformou naquilo que você prega? E ele então volta para Tarso. E durante 3 anos, o filho ilustre daquela cidade, e quem veio de cidade do interior, sobretudo do interior das Minas Gerais, sabe o que eu estou falando. As pessoas olhavam com comiseração. O filho ilustre da cidade havia se tornado, na visão deles, em um louco pacífico. Andava com aqueles pelos, aquelas linhas, era visto tecendo tendas, tapetes, e ninguém entendia aquela opção. E Emmanuel descreve o percurso psicológico de Paulo. Às vezes nós lemos o romance Paulo Estevão, em busca de fatos históricos, de conceitos, e menosprezamos as descrições psicológicas da obra, os retratos psicológicos das personagens. E quando nós nos voltamos para esse retrato psicológico, nós percebemos que Emmanuel está descrevendo os degraus evolutivos que essas almas vão galgando à medida que o tempo vai passando. E ele não faz isso gratuitamente. Porque esses degraus evolutivos são standards, são arquetípicos, são os mesmos degraus que cada um de nós terá que pisar. Não na mesma forma, porque ninguém aqui vai se transformar em tecelão de tenda. Não na forma, mas na essência da experiência, porque cada experiência tem uma essência espiritual, tem uma carga pedagógica espiritual. Cada experiência, a nossa profissão, o lugar que a gente mora, com quem nós nos relacionamos, o grupo espírita que nós frequentamos, a atividade que nós exercemos, são todos elementos que carregam uma carga pedagógica para o nosso espírito. E é por isso que Emmanuel escreve: transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se-lhe a feição de asceta. Aquele homem que antes era alguém que você olhava para a fisionomia dele e percebia que ele era uma pessoa completamente voltada para o exterior, era alguém
completamente voltado para atividades, tinha na fisionomia agora a marca de alguém em plena atividade, por dentro. Por dentro. Um trabalho íntimo, profundo, que não é visível. Os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Aqui ele já alcançara o que viu nos olhos de Estevão. Porque o que chamou a atenção de Paulo em Estevão era a paz profunda que Estevão carregava. Esse era o estado desse homem. E então, o ex-levita de Chipre, Barnabé, encontrava-se em Antioquia, a braços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes. Vou chamar atenção para isso. Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas. Intensos serviços a fazer. A instituição foi iniciada por discípulos de Jerusalém, sob os alvitres generosos de Simão Pedro. O mesmo Simão que aconselhou a Saulo ir para Tarso, foi o mesmo Simão Pedro que aconselhou a fundação da igreja de Antioquia. Isso é um ponto importante a ser observado. Porque o plano divino se executa através das nossas mãos por sutilezas. Sutilezas. Nós não tivemos nenhum tornado, nenhum furacão, nenhum tsunami, o céu não se abriu, o presidente dos Estados Unidos não se manifestou quando a dona Elisete, com alguns outros companheiros, fundaram o Amor e Caridade. Porque as coisas ocorrem de maneira sutil. Muito sutil. E nenhum de nós pode dizer quantos frutos há em uma semente. Você funda uma casa, mas não é você que decide quais os espíritos vão passar por ela. Você funda uma casa, mas não é você que decide quanto tempo vai ficar nela. Você funda uma casa, mas não é você que decide quem chegará a ela e quem essa casa irá formar. Não é assim que funciona. A igreja de Antioquia foi fundada sob os alvitres de Simão Pedro. Isso é importante. Nós não estamos destacando isso à toa. Eu me recordo que a primeira casa espírita que eu frequentei, éramos um grupo de jovens, na mocidade. E na época o grande divulgador do Evangelho à luz da doutrina espírita era o meu saudoso professor, amigo, Honório Abreu. E nós pedimos que ele fizesse uma palestra. Mas eram só 5 pessoas, 5 jovens. E ele então veio, sentou com a gente, abriu o Evangelho. E durante 1h30 fez uma oficina de Evangelho conosco. E no final, nós perguntamos para ele, por que o senhor aceitou o convite, né? 5 pessoas.
o senhor veio aqui fazer o evangelho? Aí ele disse assim: eu não sei quem vai sair daqui. Eu não sei o que vai sair daqui. Quem aqui tem alguma tarefa? E foi embora. Ajuda e passa. Porque quem governa é Deus. O ex-pescador de Cafarnaum ponderou que deveriam aproveitar o período de calma no capítulo das perseguições para que os laços do Cristo fossem dilatados. Os laços do Cristo. E é curiosa essa visão de Simão. Simão não enxerga a fundação de uma outra igreja ou de um outro grupo espírita como simplesmente a abertura de uma nova casa. Ele enxerga a abertura de um grupo como a ampliação de laços com Jesus. É diferente. Ampliação de laços. Porque cada coração que chega é uma alma que é agregada numa teia de relacionamentos. Teia essa que está ligada ao próprio governador espiritual do orbe. Então, o grande trabalho é o trabalho de conectar almas a essa gigantesca teia que nos reúne ao próprio Cristo, que é o administrador, ou se preferir uma linguagem mais moderna, o CEO de Deus na terra. É o executivo máximo do Criador no planeta. Antioquia era um dos maiores centros operários. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera repercussão nos ambientes de trabalho mais humildes. É curioso isso aqui. As igrejas que mais prosperam e mais têm recursos, às vezes, são as das pessoas mais humildes, porque elas dão tudo que podem. Então a igreja de Antioquia foi construída com contribuição, com doação, com entrega. Fiquem tranquilos, nós não vamos passar nenhum dízimo no final, não. Fiquem tranquilos. Mas é assim que se constrói. Não tem mágica. Não tem mágica. E nós damos tudo para tanta coisa e tão pouco para a obra do Cristo. Nós subimos aqui e louvamos Jesus tanto com os lábios, mas na hora de contribuir para a obra dele, a gente faz com um pesar tão grande. Mas aqui os operários mais humildes contribuíam para a construção dessa igreja que nós vamos ver, a pujança dessa igreja. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. A igreja de Antioquia tinha tudo, tinha recurso, porque tinha muitos operários, pessoas simples, humildes, com poucos recursos, mas que doavam. Ela tinha um largo trabalho de assistência, veremos, a órfãos, viúvas, pessoas mais velhas, sofredores, mas escasseava o trabalho do pensamento. E era essa a preocupação de Simão Pedro. Imagine. É bom não subestimar esse homem. Simão Pedro não é um ingênuo.
não é um pescador tolo e ignorante, como muitos imaginam. As necessidades mudam. Ninguém é velho para sempre. A terceira idade é uma fase que acaba com a desencarnação. A infância é uma fase que acaba com o envelhecimento. Dizem as lendas de Minas Gerais que certa vez chegaram ao governador do estado, Milton Campos, e indicaram um secretário de educação para ele, que era muito novo, 22 anos de idade. Na época, o governador, a indicação do presidente, o presidente falou: mas governador, o senhor indicou um secretário de educação muito novo. Ele falou: não preocupe, isso é um defeito que o tempo corrige. E com que velocidade! Então nós não podemos confundir situações temporárias com situações reais do espírito imortal. Não ter agasalho não é uma essência do ser, é um estado pelo qual ele passa. Não ter um emprego não define o nosso ser, define a nossa situação provisória, porque todos vamos perder o emprego, vamos perder o corpo, vamos perder os bens, quando a mão niveladora da morte nos igualar a todos. Era por isso que Simão Pedro se preocupava com as verdadeiras e as mais graves carências, que são as carências da alma. E entre elas está a carência da inteligência, dos recursos intelectuais, da capacidade de pensar, da capacidade de discernir. Porque uma das asas que nos conduzirão de volta ao Criador é a asa da sabedoria. Ninguém adquire sabedoria se não afiar os instrumentos da inteligência. E é por essa razão que a nossa casa espírita é também posto avançado de estudo do espírito e das realidades do espírito. É na casa espírita que nós aprendemos que ser homem, ser mulher é uma situação provisória, não é definidora de identidade. Ser pobre, ser rico é uma situação provisória. É lá que nós aprendemos a aguçar o pensamento para refletir que somos seres numa longa jornada espiritual. E para que isso? Para que a nossa capacidade de tomar decisões se amplie. Ninguém toma decisões se for ingênuo, decisões boas. Se for inocente, se for despreparado, se não souber discernir o bem do mal, a maldade da bondade, o engano da verdade. E é por isso que toda casa espírita é escola do espírito imortal. Escola do espírito, porque nós não estamos falando simplesmente de aprender equações aritméticas, nós estamos falando de aprender a tomar decisões que vão impactar às vezes em 3, 4 encarnações. Você pode tomar uma decisão na sua vida hoje, que vai comprometer as suas próximas 5 encarnações, e é na casa espírita que nós aprendemos a tomar essas decisões. Porque é nela que nós aprendemos que Deus é a inteligência suprema, que nós somos espíritos, que nós temos um perispírito, que o nosso pensamento é força criadora. Você atrai o que pensa.
portanto, é preciso cuidar do pensamento. E só o Evangelho é capaz de iluminar o pensamento. Iluminar o pensamento. E essa era a preocupação de Simão. E então, ainda aí, entrou a compreensão de Pedro. Compreensão de Pedro. Para que não faltasse ao tecelão de Tarso o ensejo devido. Observando as dificuldades, depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho, aconselhou-o a procurar o convertido de Damasco, a fim de que a sua capacidade alcançasse um campo novo de exercício espiritual. Aqui daria para parar e ficar só aqui. É óbvio que Paulo tinha muito mais conhecimento que Simão. Naquela encarnação. É óbvio que Paulo tinha um preparo intelectual maior do que Simão. Mas Simão tinha mais compreensão. Porque compreensão é o seguinte: é você perceber que você é muito, mas não é tudo. Que você faz muito, mas não faz tudo. Compreensão é perceber que não há obra divina sem cooperação. E compreensão significa perceber o que me compete e o que compete ao outro, para que o quebra-cabeças se estabeleça. Simão Pedro traz Barnabé, que era um homem cuja riqueza espiritual era a riqueza agregadora do sentimento. O que mantém uma casa espírita de portas abertas é a capacidade de algumas pessoas dentro delas de amar. Porque uma casa espírita que não tem ninguém que ama, ela está com os dias contados para fechar as portas. E eu já vi isso muitas vezes. E eu, infelizmente, já vivi isso em casas muito amadas para o meu coração. Barnabé era o coração que ama. Por isso, foi levado por Simão Pedro a dirigir a instituição de Antioquia. Para ser aquela força agregadora, para ser aquela força que faz com que todas as pessoas da casa se sintam amadas, respeitadas, do jeito que elas são, não do jeito que elas devem ser, do jeito que elas são, amadas e respeitadas integralmente. Esse era Barnabé. Mas a compreensão de Simão Pedro era tanta que ele percebeu que para aquela necessidade, para aquela carência de trabalho da inteligência, do estudo e do discernimento, o espírito indicado era Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. E mais, ele não só compreendeu que Paulo atenderia uma necessidade da igreja de Antioquia, ele também compreendeu que a igreja de Antioquia representava uma grande escola para Paulo. Qual?
Porque esse é o ponto. O amor e caridade precisa de tarefeiros. Mas a pergunta é, tarefeiro, o que você precisa no amor e caridade? Por que você exerce determinada função? Qual recurso você precisa aprimorar naquela tarefa que as circunstâncias... Porque todo mundo sabe, tudo é acaso. Tudo é coincidência. Tudo é coincidência. Então, por que a coincidência levou você para aquela tarefa? No caso, Simão Pedro percebia que a atividade de orientação do pensamento, do estudo, ele vai dizer que Paulo, a instituição reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o evangelho do mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. Há duas tarefas numa casa espírita. E é bom que a gente tenha as duas. Uma diz respeito à nossa iluminação intelectual e a outra diz respeito à nossa iluminação do sentimento. Amor e sabedoria é a nossa meta, é o nosso alvo. Então, Simão percebeu, mas percebeu que no trabalho de ampliação e de estudo, Paulo encontraria um campo novo de exercício espiritual. Exercício espiritual, eu confesso, eu entendo workout. Eu entendo corrida, maratona, triatlo, né? Mas exercício espiritual, eu já não estou conseguindo ir nem na academia, quanto mais, mas uma academia espiritual. Você vai lá fazer esteira do espírito. Exercício espiritual. Que exercício espiritual? Que exercício espiritual? Porque a gente acha que virtude é algo que você vai no supermercado, compra, passa no caixa, paga e adquiriu. Então a gente pensa, por exemplo, que vai ser capaz de perdoar de uma hora para outra. E aí o Chico dizia, o perdão é um exercício. Primeiro você começa a perdoar pequenas coisas. E você vai treinando. E é fácil, basta você dirigir no trânsito e fazer certas coisas. Vai começando. Pequenas coisas, você vai criando um condicionamento, porque ninguém decide e consegue correr uma maratona só porque decidiu. Exercício espiritual. Então ele começa perdoando um pouquinho, daqui a pouco ele já perdoa coisas maiores, e vai perdoando, ele vai adquirindo um condicionamento espiritual ao perdão. E Paulo? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O doutor da lei chegou na igreja de Antioquia. E o Barnabé, agora com vocês, o doutor da lei, que fala hebraico, fala aramaico, fala grego, aí vem ele. Começa a gaguejar. Diz Emmanuel, apresenta uma dialética difícil. O Barnabé baixa a cabeça com Menahem, que era o outro companheiro, e eles falam assim, ixi, deu errado. Aí diz o Emmanuel, delicadamente, deram uma outra tarefa para ele. Isso é que é bonito, né? Porque, se não fosse Barnabé o líder da igreja, chegava assim e falava assim, Paulo, vem cá, tu fala mal demais, hein? Gaguejo, um raciocínio complicado, você nunca vai ser expositor.
desiste, vai arrumar outra tarefa. Isso não é coisa para você. Não. Delicadamente, Barnabé chegou, não, nós estamos precisando. Já tem muita gente que fala aqui, né? Estamos precisando de uma outra tarefa. Aí diz Emmanuel, e Paulo percebeu isso. Mas ele já havia aprendido a obedecer e a esperar. Esperar. Esperança é uma virtude ativa. Sabe por quê, gente? Esperar também é buscar. Você não busca aquilo que você não sabe o que é. A gente só busca aquilo que já identificou. E entre identificar e atingir, abre aspas, Emmanuel, o espírito de sequência da natureza. Espírito de sequência da natureza. Aí você fala assim, eu quero reencarnar. Perfeito, vai reencarnar. Aí você reencarna? É assim? Não. 9 meses. Espírito de sequência. Entre o esperar e entre o buscar, divisar e o alcançar, há o tempo da espera. E a esperança é também busca. Paulo havia aprendido isso com Abigail. Ele soube esperar. E é o que ele fez. Ele entendeu que se abria um campo de exercício espiritual para ele. Sabe o que ele começou a fazer? Trabalhava durante o dia. O primeiro a chegar na igreja de Antioquia. Era o primeiro a chegar para as palestras. Sentava lá no fundo. E aí chegava uma lavadeira, um pedreiro, um soldado, alguém. Ele sentava do lado. E aí, está entendendo aí? Essa palestra? Pô, mas não estou entendendo nada que ele está falando. E aí ele começava a explicar. É isso que Emmanuel escreve. Explicar para uma pessoa. Conclusão. Depois de 1 ano ele tinha a simpatia de todos. E o verbo dele começou a soltar. Porque diz Emmanuel, você quer ter dom de cura? Que é uma faculdade psíquica? Você quer ter dom de cura? Diz Emmanuel, começa por amar os doentes. Começa amando os doentes. Visita eles. Cuida deles. Depois de um largo tempo de exercício espiritual, você alcançará os dons espirituais da cura. Você quer ter o dom do estudo? Começa estudando. Então, nos primeiros 15 minutos você vai dormir. Na hora que você retomar, que for estudar de novo, você vai dormir de novo. E aí você vai começar a estudar em pé, andando. Algumas vezes você vai cair, dormindo. Com o tempo, sua capacidade vai se ampliando, porque tudo é um exercício. Ele foi exercitando. E o que aconteceu? Nesse exercício espiritual, a tenda de Paulo começou a ficar cheia. Estava lá ele fazendo os tapetes, mexendo, chegava alguém, Paulo, tudo bem, o que você está fazendo? Tecendo. Senta aí. Aí alguém perguntava, eu não entendo aquele negócio, Paulo. Por que Moisés proibiu consultar os mortos? E aí ele explicava, na tenda, tecendo. Até que um dia, sabe quem entrou na tenda? Um jovem médico.
Porque a vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Você não sabe quem chega e quem vai. E eu não estou desviando do tema. Porque o terceiro evangelista, Lucas, conheceu o cristianismo na igreja de Antioquia. Precisa mais alguma coisa? Eu já estava feliz. Se a igreja de Antioquia gerou um Lucas, eu já estou feliz. Ela já cumpriu a missão, não cumpriu? Tem mais ainda. Tem mais. Nós não podemos prever. Quando você trabalha com Jesus e abre um poço de luz, você não prevê o que vai acontecer. Não tente, não perca seu tempo. Chegou Lucas. E esse homem, autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, conheceu o convertido de Damasco dentro de uma tenda. Ele explicando, porque não conseguia fazer palestra. E esse homem, esse jovem médico, que viu todos ali falando, nós somos do caminho, ele falou, gente, que negócio é esse, vocês são do caminho? Eu não estou entendendo isso. Ele falou, não, nós somos os homens do caminho. Mas do caminho tem caminho para tudo quanto é lado, tem caminho da maldade, tem caminho da luxúria, tem caminho da corrupção, tem caminho para tudo. Vocês não seguem, não é o Messias, o Cristo? Messias em grego é Cristo, Christos, né? Vocês não seguem, não é o Messias, o Cristo? Por que vocês não chamam vocês mesmos de cristãos? E o nosso nome nasceu na igreja de Antioquia, pela boca inspirada de um médico jovem chamado Lucas, que conheceu o cristianismo na tenda do tecelão, Paulo de Tarso. E aí? E tem gente esperando mágica. Mais? Foi assim, um campo de exercício espiritual. Então esse homem foi levado a falar. Porque aí a palavra soltou. A palavra soltou por quê? Porque ele parou de falar como uma vitrola daquela de rotação 78, 64, sei lá. Parou de falar como um papagaio. Começou a falar do coração. Começou a falar tocando as almas. Começou a falar como ele conversava na tenda. E então surge das cinzas Paulo de Tarso. Mas tem mais coisas ainda. Tem mais coisas. Emmanuel descreve: a instituição de Antioquia era então muito mais sedutora, eu adoro essas expressões do Emmanuel, que a própria igreja de Jerusalém. Sedutora. Porque uma casa espírita tem que ser sedutora. Você tem que entrar e a vibração, o amor das pessoas, a naturalidade, a transparência, tem que ser um negócio sedutor, que você fala assim, eu vou voltar lá, porque o negócio é muito bom, é bom mesmo, né? É muito bom. Porque tem algumas casas espíritas que fazem aquilo que um mineirinho fez lá no interior de Minas.
Ele tinha uma receita de pão de queijo que era um negócio assim sublime. Sublime. E começou a fazer esse pão de queijo para vender. E aí tiraram uma foto que ele colocou um cartaz assim, ó, pão de queijo, tão bom, mas tão bom que dá uma dó de vender. Então o sujeito está pegado. O grupo espírita não é para ser nosso, o grupo espírita é para ser sedutor. Para ser sedutor. E a igreja de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura. Simplicidade pura. Pura. Não vamos confundir simplicidade com carência, porque ele vai falar logo aqui, eu vou ler, que a igreja tinha tudo. Então o que é a simplicidade? Não é carência. E também não é excesso. Não é? Eu gosto muito de uma frase de Leonardo da Vinci. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Porque uma coisa simples é algo que você não consegue tirar nada nem acrescentar nada. Está no ponto. Nem falta, nem sobra. Simplicidade pura, sem qualquer preocupações com as disposições rigoristas. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. A igreja era rica. Por quê? Porque não faltava trabalho. Todos trabalhavam e contribuíam. Dá até vontade, né, de cometer um sacrilégio, né? Acrescentar uma vírgula assim, né? Não faltava trabalho, vírgula, né? Nem disposição de doar. Todos trabalhavam e doavam. Todos amavam as obrigações diuturnas. Isso aqui é importante. Inclusive os médiuns da casa. Amavam o trabalho do dia a dia. As obrigações diuturnas, porque o serviço do Cristo não nos isenta do trabalho pessoal. Aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja. Qual uma bênção de Deus. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Não tinha divisão. Não tinha exigência. Ninguém exigia do outro nada. Que ele fosse dessa maneira, que ele se comportasse assim. Não tinha isso. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. Olha que bonito. Convite amoroso à fraternidade e à união. Fala, não, meu amigo, vem para cá, vamos unir, vamos confraternizar. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. Olha as características aqui. Reinava um amor espiritual nas reuniões. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. Todo mundo era solidário. Hoje nós temos uma coisa curiosa. Eu vou contar um fato verdadeiro, evidentemente, sem mencionar nomes. Uma casa espírita muito querida minha, em Belo Horizonte, tem uma atividade num bairro muito carente, levam cestas, agasalhos, alimentos
para esse bairro carente. E era um grupo de 45 pessoas. Né? 10 anos de trabalho. Certo dia eles perceberam que uma das pessoas que compunham a equipe de trabalho de levar mantimento, agasalho para os bairros pobres, estava há 1 ano passando por carência material. Agora, olha que interessante. Qual que é o conselho de Jesus? Amai o teu distante como a ti mesmo, é isso? Então, é amai o teu próximo como a ti mesmo. Por que é o próximo? Porque Deus sabe que o nosso raio de ação é limitado. Ele não está pedindo para você amar o universo infinito. Ele não está pedindo para você amar o planeta inteiro, porque nós não damos conta ainda. Está pedindo para a gente amar o nosso próximo. Mas imaginem, o grau de solidariedade, o grau de intimidade dessas pessoas, que há 10 anos distribuíam cestas, mantimentos, era tão grande que eles não sabiam que alguém do grupo estava passando necessidade. Entende? Quer dizer, tem alguma coisa errada. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Olha isso que está escrito aqui. Na igreja de Antioquia, um estava sofrendo, todo mundo compartilhava, solidarizava-se. Um estava alegre, porque também não adianta só solidariedade na tristeza. Não é? Porque aí é solidariedade mórbida. A pessoa só é solidária quando você está passando por uma expiação, desencarnou alguém, você está doente, aí a pessoa, vim aqui. Não é? Não, as alegrias também. Então, alguém estava vivendo um momento de alegria, toda a igreja se solidarizava com aquele momento de alegria ou de dor. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. União de pensamentos em torno de um só objetivo. Porque é o seguinte, é impossível todos estarem unidos quanto ao modo. Cada um tem um jeito de fazer as coisas, e é bom que seja assim. Cada um tem uma maneira de fazer. E ai de nós se quiser colocar um uniforme em todo mundo. Porque a criação divina é diversidade. Diversidade. Nós temos, segundo os cientistas, mais de 3 milhões de espécies biológicas. Mais de 3 milhões. Então Deus adora a diversidade. O que nós não podemos perder é o objetivo. A maneira pode variar. Os fins, nunca. Em Antioquia havia uma comunhão quanto aos objetivos. Isso é importante, gente. Porque é a coisa mais fácil de acontecer. É a gente focalizar tanto no modo que a gente perde de vista os objetivos. E aí acontece algo que o Divaldo falou certa vez pessoalmente comigo e falou também numa palestra. Tem muita gente indo para o inferno pelo caminho do céu. Era um trocadilho que ele usa. Por quê?
Você está no caminho certo, mas você perdeu de vista o objetivo, focou no modo, daqui a pouco você está indo para o inferno. Porque você começa a fazer coisas que não condizem com os máximos e supremos objetivos. Isso é que é. Olha, eu vou ilustrar isso aqui com um caso, vale a pena. Elias Barbosa, um grande médico de Uberaba, sensacional. Certa vez, imagina as obras de André Luiz, né, começaram a ser recebidas, era aquela... Gente, só quem viveu ali aquele miolo de mim, eu ainda peguei uma rebarbazinha, né? Mas quem viveu aquele miolo, que era assim, saiu a nova obra de André Luiz, tinha gente que entrava em comoção, tinha tremedeira. Nova obra de André Luiz, nova obra de André Luiz, nova obra de André Luiz. E o Elias Barbosa era desses, né? Estava ali na ponta do forno, né? Pegava o pão de queijo quente ainda. Então o Elias Barbosa, médico, formou um grupo de médicos para estudar a obra de André Luiz. E aí chegou para o Chico e falou assim: Chico, nossa, eu estou tão feliz. Nós montamos um grupo, Chico. Montamos um grupo só de doutor. Doutor assim, médico, né? Porque no interior de Minas é doutor, né? Ô doutor, né? Que eram os médicos. Só doutor. Para estudar, Chico. Sério mesmo essa obra de André Luiz. Aí o Chico olhou, pegou na mão dele e falou assim: ô Elias, que pena. Eu falei: mas pena por quê, Chico? É só doutor que pode entrar? Só doutor, só médico. Jesus não vai poder participar dessa reunião. Então, quer dizer, uma coisa simples, né? Não é o ato em si. É o que o Chico percebeu ali? Por trás da forma, intenções veladas de exclusivismo, de espírito de seita, espírito de exclusivismo, só a gente, círculo iniciático, porque essa é a nossa experiência. Isso é o que nós vivemos ao longo dos milênios aí. E que distanciava aquele grupo de almas sinceras, porque quem conheceu o Dr. Elias Barbosa, olha, sabe da alma que nós estamos falando. Mas se até essas almas estão sujeitas, que dirá nós? União em torno dos objetivos. Essas uniões em torno dos objetivos traziam formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas. Não é psicofonia, não. É voz direta. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Agora, nós estamos falando. Quem está escrevendo isso aqui é Emmanuel pela mão de Chico. E quando ele escreveu isso aqui, era uma exuberância mediúnica em Pedro Leopoldo. E ele está dizendo que esse fenômeno de Antioquia aqui era indefinível. Então vocês imaginam o que acontecia lá. A voz direta. Materializava lá o aparelho fonador, o espírito falava. Agora vocês vão ver os espíritos que falavam. Que nem nome tem. Porque se tem nome é da terra. Entende? A gente fica vaidoso, eu estou recebendo o espírito tal, né? É mesmo? Tem nome? Da terra, né? A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Concessão do céu. Fraternidade reinante.
Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. Isso aqui eu não consegui fazer ainda. Só vai fazer piquenique para estudar evangelho. No campo. Ia todo mundo, estudava o evangelho. Mas aí tem que ter voz direta mesmo. Não é? Para a gente ver que não é gratuito. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes. Eles iam lá para a beira do rio, no meio da natureza, faziam um estudo do Evangelho. Que é a mesma coisa que Veneranda fazia lá em nosso lar. Pegava as crianças, ia para os bosques, dá aula de evangelização. Tem coisas que nós precisamos aprender. Que não é espaço físico, não é manejar recurso material, é manejar recurso espiritual. Recurso espiritual. Saulo encontrara em tudo isso um mundo diferente. Porque o mundo onde reina o amor é um mundo diferente mesmo. É diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão, constituem alimento sagrado da alma. Aqui é a confissão do Emmanuel, eu vou ler de novo. De vez em quando Emmanuel para a narrativa e a gente quase consegue sentir o suspiro dele. Olha o que ele fala. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. A gente sente fome disso. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo. E foi numa dessas reuniões em que houve um fenômeno de voz direta e manifestaram-se na igreja de Antioquia, segundo Emmanuel, as entidades angélicas que auxiliam Jesus no primeiro escalão da governadoria do planeta. Os auxiliares diretos do Cristo foram a Antioquia e em voz direta disseram assim: separem Barnabé e Paulo, porque eles sairão da igreja para divulgar a mensagem do Cristo. Não é humano. Não é humano. E cada vez mais a gente chega à conclusão. E se de fato a gente quer fazer um trabalho espírita, na casa espírita, que seja de fato uma luz, não pode ser só nosso. Não pode ser humano. Tem que ter uma cota da participação divina. E isso só se dá quando há entrega. E entrega significa abrir mão do controle. Porque muitos de nós dizem assim: eu quero que a espiritualidade me guie. Ela fala assim: mas você não larga a mão do volante. Você quer que guie, mas você não perde o controle de nada. Então, se a gente tem uma ânsia de querer controlar tudo, não tem espaço para a espiritualidade. Por isso a nossa postura deve ser a dos servidores que auxiliam e passam.
presta a sua contribuição, serve e passa. Sem controle, sem apego, para que o Cristo haja, atue. Nessa igreja, que foi uma escola, porque depois Simão Pedro começou a frequentar, o próprio Tiago Menor foi lá, Lucas frequentou, foi ali que chegou Timóteo, também ficou um tempo nessa igreja, todos passaram por ali. Mas o mais difícil não é alcançar a conexão espiritual. Dizia o Chico, você quer entrar em contato com a espiritualidade superior? Não é tão difícil assim. Basta pensar 1/8 acima. Porque se você espraia o seu pensamento 24 horas apenas em preocupações do mundo, apenas em preocupações da vida material, da vida humana, o pensamento é imã, você está preso. Mas se você se permite espraiar o seu pensamento nas esferas que dizem respeito aos nossos interesses imortais, não precisa ser 24 horas por dia, alguns minutos por dia. Se o nosso pensamento se eleva em direção aos sagrados objetivos da nossa evolução, a gente vibra 1/8 acima. Então entrar em contato não é tão difícil, o difícil é manter o contato. Barnabé sai com Paulo e fazem a viagem, ficam 3 anos fora. E quando eles voltam, o que eles encontram? Encontram o ambiente natural de grande parte dos grupos espíritas. Chega lá, aquela fraternidade havia acabado, disputas de opinião, conflitos internos, falta de fraternidade, falta de respeito à essência do ser humano, falta de amor e de respeito pela consciência do outro, pela vida do outro, pela experiência do outro, pela escolha do outro. E a igreja de Antioquia se transformou num ambiente humano. A parcela divina e espiritual não conseguia mais o piso. É curioso isso, porque eram as mesmas pessoas, então ninguém perdeu inteligência. Podia falar assim, os mais inteligentes foram embora. Não, estavam lá. Os mais amorosos foram embora. Não, estavam lá. Estavam as mesmas pessoas. O que se perdeu foi postura íntima. O que a igreja de Antioquia perdeu foi posicionamento espiritual. Posicionamento perante Deus e perante o próximo. E aí acabaram-se os fenômenos de vozes direta para sempre. Até que soou o relógio espiritual e acabou-se a igreja de Antioquia. Porque todas vão se acabar. Todos os templos religiosos, a própria terra um dia chegará à sua velhice e ao seu fim. O nosso próprio sistema solar soará um dia no relógio cósmico da evolução, o momento em que o sistema solar terá de ser renovado, como todos os sistemas da imensidão cósmica. Porque tudo isso representa cenário, palco, para a evolução das almas. Hoje, nós temos os grupos espíritas da Flórida. O grupo Amor e Caridade. Como essa escola, que pode ser, ela pode ser
o que nós permitirmos que a espiritualidade superior realize nela. Se tivermos esse espírito verdadeiro da cooperação, da solidariedade, da fraternidade, o espírito do Cristo. Se isso acontecer, o imprevisível passa a se materializar. E eu gostaria de encerrar as nossas reflexões e essa festa espiritual de hoje, em que todos nós, principalmente eu, recebemos essa oportunidade de centramento, de reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre a bênção de fazer parte de um grupo espírita, sobre a bênção de poder aprender num grupo espírita. Eu aproveito para dizer que um dos poderes da governança espiritual de Jesus, porque não vamos imaginar que Jesus governa com uma caneta. Caneta uso eu. Caneta usa os humanos, com suas decisões imperfeitas, com as suas sentenças às vezes equivocadas. O governador espiritual do orbe tem um instrumento divino na mão, e esse instrumento se chama quem encarna. Quem encarna? E eu não sei. E seria uma loucura qualquer um subir aqui agora e dizer quem reencarnará na Flórida nos próximos 20 anos. Nenhum de nós sabe. E infelizmente, mesmo depois que a pessoa nasce, cumpre toda a sua tarefa, alguns continuam não sabendo. Nos próximos 20 anos, podem encarnar na Flórida, no Tri-State, nesse país inteiro, espíritos que nós não temos ideia. E eles podem entrar despretensiosamente pelas portas do amor e caridade, como de qualquer outro grupo espírita desse país. Ou às vezes ele pode vir de terras longínquas, pelos caminhos intricados, para desempenhar grandes tarefas nessa nação. Nós não sabemos. O governador espiritual sabe. Ele sabe. E eu digo isso não para terminar num tom místico, mas para terminar num tom de reverência. De reverência. Porque a terra possui um governo espiritual, assim como o cosmos possui um governo divino, que é Deus. E é bom que a gente não se esqueça. Portanto, sempre, falar sobre uma igreja, falar sobre um grupo espírita, será falar sobre qual a qualidade da tua conexão com Deus. Qual é a experiência de Deus que você está fazendo nesse momento? Qual o teu grau de intimidade com o amor divino? É sobre isso que nós estamos falando.
quando examinamos a nossa evolução espiritual. No mais, são escolas, são bancos. Nos bancos de Antioquia estiveram Lucas, Paulo, Barnabé, Simão, Menahem e outros. Nos bancos espíritas da Flórida, hoje, estamos todos nós. O resultado, todos já sabem. Um coração tocado pelo Cristo nunca mais será o mesmo. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja conosco.